Só os idiotas usam a exceção para justificar os seus argumentos. Bom, vou fazer uma observação aqui, galera, sobre essa série da Netflix, que está famosa aí esses dias, uma série chamada Adolescência, que é uma série, em termos assim, cinematográfico, muito bom, qualidade muito boa, excelentes atores, e por aí vai, um elenco maravilhoso, com pessoas maravilhosas em termos de atuação. Mas essa série criou uma discussão sobre a violência, a criminalidade por garotos, por meninos, né? Eu achei isso uma coisa muito séria, sabe? Essa criminalização gratuita do homem, eu acho isso uma coisa muito séria e muito perigosa. Por isso que eu comecei o vídeo falando que só os tolos e idiotas usam a exceção para justificar os seus argumentos, tá? Bom, a série se trata de um menino violento, tá? Que mata uma garota de aproximadamente a mesma idade, tá? Agora, eu vou entrar aqui na minha observação. Vocês façam as interpretações de vocês e vejam se é um absurdo ou não a criminalização gratuita de garotos, meninos e homens, tá? Vou pegar um exemplo que não tem nada a ver aqui para a gente traçar um paralelo, para a gente entender a lógica de exceção e regra, tá? Bom, eu peguei, olha só, alguns cientistas fizeram um estudo na América Latina, tá? Envolvendo o Brasil, México e a Argentina acerca de uma medicação chamada dipirona, certo? O estudo dessa droga tinha a finalidade de estudar os casos de aglutinose, tá? Bom, eles investigaram 548 milhões de pessoas. E desses 540 milhões de pessoas, apresentaram 54 casos. Tá? Resumindo, né? 0,38 casos por milhão de pessoas. Ou seja, 0,38 a cada 1 milhão de pessoas. Um caso de aglutinose. Ou seja, um efeito colateral do uso da dipirona, né? Ou seja, 54 casos em 548 milhões de pessoas. Isso torna a dipirona uma droga insegura para ser usada? Não, porque essas pessoas que estão aqui pertencem a um grupo denominado de exceção, né? Então é para isso que serve a lógica, a regra de exceção, né? A lógica por trás de regra e exceção servem para justificar, né? As estatísticas servem para justificar. A lógica, né? A lógica e a estatística servem para poder tirar as dúvidas, né? Que estão por trás do senso comum das pessoas, beleza? Vamos transportar esse raciocínio agora, tá? Nos Estados Unidos, é um país gigantesco, um país muito grande, um dos maiores do mundo. E também ele é grande geograficamente e grande demograficamente. Ou seja, tem cerca de 340 milhões de habitantes. Ou seja, mais de 140 milhões de habitantes a mais que o Brasil, que tem cerca de 200 milhões de habitantes, certo? Desses 300 milhões de habitantes, né, 49,4% são homens e 50,6% são mulheres. Dentro desses 40% dos 300 milhões, né, você tem crianças, meninos, né, meninos, crianças, adultos, né, jovens e adultos, e os idosos. Bom, gente,
Para pensar. As pessoas levando em consideração que aquele caso, né, transforma todos os homens em violentos, né? Agora para pensar. Nós no Brasil, nós temos homens, né? Nós temos homens nas Forças Armadas Federais, ou seja, Marinha, Exército, Aeronáutica, nas Forças Armadas Auxiliares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, por aí vai. Você tem homem nas escolas, nas obras, entre os profissionais da saúde, entre os políticos e professores de escola pública e por aí vai, né? Ou seja, os homens, né, fazem parte, no mínimo, de 50% da maioria das populações do mundo. Algumas populações distorcem ali para um número maior de homens ou de mulheres, mas a grande maioria equivale a 50%. Né? A grande maioria tem uma leve diferença para mais mulheres do que homens. Né? Enfim. Né? Bom, você usar um caso isolado, né, para substituir a regra absoluta é um argumento de tolo. Me desculpa, com todo respeito, né? Por mais sofrido, doído, doloroso que seja a dor na perda de alguém, a dor do sofrimento de alguém, entendeu? Isso não é suficiente para criminalizar todos os homens. É um absurdo por completo, né? Coloquei essa árvore aqui, né? Só para colocar uma ideia anonimada, uma ideia abstrata, certo? O que eu vejo como isso é o seguinte: é o que todo debatedor, todo aquele cara que vive de narrativa usa, que são os argumentos espantalhos. O que é um argumento espantalho? O argumento espantalho é quando uma pessoa, vamos supor, eles estão debatendo sobre a árvore, tá? A árvore é o objeto de discussão. A árvore é o objeto de discussão. O debatedor vai falar, olha, isso aqui, essa árvore é um pé de manga, porque a fruta é assim, é amarela por dentro, tem um cheiro assim, sabe? Entendeu? Aí vem o cara aqui, o debatedor B, e não consegue refutar esse argumento, porque é um argumento altamente coerente, praticamente impossível de ser refutado, né? E vem aqui e fala assim, não, mas você é machista, você é fascista, você é isso, aquilo, ou seja, a pessoa pega um rótulo, esse rótulo ele é usado como um gatilho mental, porque ele conhece as crenças pré-existentes dos interlocutores da mensagem, né? Então ele acessa, ele usa o rótulo, né, como um gatilho mental para acessar as crenças pré-existentes da pessoa, né, fazendo o público que está observando a discussão fugir do objeto de discussão. Porque aí o argumento, ou seja, o objeto de discussão, ele desaparece do diálogo a partir do momento que a pessoa puxa uma carta, né, puxa o argumento falacioso, o argumento espantalho. Ele joga um espantalho no meio da discussão, né, que não faz parte de nada ali, não é um argumento válido, né? Aí tipo assim, aí a pessoa vai discutir e vai falar assim, mas você não acredita que existe machismo, que existe fascismo? Não, realmente, eu sei que existe isso, eu sei que é um problema sério, mas esse problema não faz parte do objeto de discussão nesse momento. Ou seja, existem homens violentos? Claro que existe. Existem homens que cometeram crimes, assassinatos? Claro que existe. Entendeu? Agora, a totalidade dessas pessoas, entendeu? Fazem parte do objeto de discussão? Fazem parte do todo? Esses homens são a regra ou são a exceção? Né? Ou seja, para você determinar, né, um grupo de pessoas,
né? Você tem que ter, no mínimo, o predomínio delas, né? Ou, pelo menos, um valor altamente significativo, né? Que possa ser, transformar o seu argumento próximo da coerência, né? Agora, você pegar lá um caso totalmente isolado e falar que um grupo de pessoas, ou seja, aquele comportamento daquele menino, sendo que ele está numa escola que tem milhares de alunos do mesmo sexo, da mesma idade que ele, que não tem o mesmo padrão de comportamento, aí o comportamento isolado daquele aluno ali é o predominante. Não tem lógica nenhuma. Me desculpa, não tem lógica nenhuma. É uma tragédia, é um problema gravíssimo, muito sério, mas não é o comportamento predominante dos outros alunos, né? Ele é um aluno isolado que cometeu um problema, que cometeu um crime gravíssimo, mas ele não representa o total, nem dos meninos, nem dos homens, nem de idosos e muito menos das mulheres. Me desculpa ser franco nisso aí, né? Com todos os respeitos, não tem um problema de mudar de ideia, não tem um problema de ego, né? Mas é um argumento falacioso, pelo amor de Deus. Mas, enfim, dão a opinião de vocês aí, o que vocês pensam sobre esse assunto dessa série aí. Essa série ela tá naquela plataforma do Netflix, tá? É uma série que está em alta esses dias. Beleza? Comenta aí, galera.